Estamos de volta, hoje recebendo o criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, para uma conversa sobre a inclusão nos gibis. Maurício, você, a partir do momento que você lançou todas essas pessoas, as crianças com algum tipo de deficiência nos seus gibis, já passaram alguns anos, você tem retorno, você tem um feedback dos seus leitores, das crianças, eles dão um retorno para você sobre a importância disso, a felicidade, a alegria de ver essa mistura, essa inclusão dentro do gibi? Eu tive alguns momentos aí em que eu percebi a importância do que eu estava realizando com esse cruzamento aí gostoso, feliz dos personagens com ou sem deficiência. Me lembro que quando eu vesti um ator com os dados, com os elementos da Dorina Nuil, ao vivo mesmo, o personagem Dorinha, baseado na Dorina, na presença da Dorinha junto à criançada em alguns momentos de teatro, de shows, tudo mais, a criançada vinha para perguntar coisas para a Dorinha e não perguntava muitas coisas para a Mônica, para o Cebolinha, para a turminha que estava do lado. Eles queriam saber como é que ela trocava de roupa, como é que ela escolhia a roupa do dia. A criançada perguntava. Como é que ela se cuidava quanto os cuidados na face, o batom, o pó de arroz, essas coisas que o pessoal usa de vez em quando, que a mulher usa, e eles queriam saber como é que ela fazia, como é que ela escolhia a cor do vestido. E conversavam direto com a Dorina, às vezes, e eu junto, aprendendo mais umas coisas que eu não sabia. Então, com isso, com essa facilidade que nós tivemos, nós pudemos informar a criançada no que eles também tinham curiosidade quanto aos personagens e, logicamente, por tabela, quanto aos influenciadores dos personagens. Você tem, dentro dos seus personagens, tem síndrome de Down, tem cadeirante, tem autista, mas o processo de um gênio criador não para nunca, né? Existem algumas ideias novas, alguns personagens novos que você esteja aí em mente para lançar? Olha, de vez em a Mônica se queixa, minha filha, que se queixa, né, que eu crio demais, muito depressa, e às vezes não dá para acompanhar a criatividade, né, o que eu vou criando, né? E realmente eu vivo muito intensamente os momentos, principalmente sociais, a conversa com o pessoal, com a criançada. Atualmente, por exemplo, nós temos visitação do público. Público, diga-se também, que onde temos crianças, jovens, idosos e tudo mais, fazendo perguntas para mim diretamente. Então, conforme o dia, eu estou lá recebendo a criançada, né, recebendo os nossos visitantes, para visitarem o estúdio, verem como é que nós fazemos aquele material todo, e ao mesmo tempo para fazer pergunta. Adoro as perguntas. Um dos momentos mais gostosos, mais agradáveis para mim, por exemplo, é quando eu chego no salão onde recebemos a turma toda e está o grupo todo lá, e daqui a pouco do grupo sai correndo uma menininha, um garoto e tudo mais, com seus 5 anos, 6 anos, me abraça pela perna e me chama pelo nome, Maurício de Souza! E até teve um caso interessante, eu posso não estar bem na pauta aqui, mas eu queria falar. Um garotinho dos seus 5, 6 anos veio, me abraçou e tudo mais, falou: Maurício de Souza, agora tem a turma da Mônica Jovem, né? É a turma da Mônica Jovem. E quando é que vai ter a turma da Mônica Gaga?
Eu falei, eu acho que não vai ter. Não, mas eles não estão envelhecendo? Sim, mas não precisa ficar gaga para É. fazer uma historinha com eles lá. Mas você sabe que ele prenunciou alguma coisa que está acontecendo. Nós agora estamos estudando uma maneira de atender também ao público idoso, porque nós todos estamos vivendo mais tempo, estamos ameaçando chegar aos 100 anos. E nós passamos, com o meu público, acompanhando a Turma da Mônica criança, a Turma da Mônica jovem e curtindo a Turma da Mônica. Quem curte e tem boa memória, chega aos 90 e os 100 anos gostando do mesmo jeito da Turma da Mônica. Então, vamos inventar também produtos para a turma idosa, porque eles são da turma da Mônica também, são da turminha da Mônica também. E Ué, isso daí, quem sabe aparecer os avós da Mônica aí, lá de Mogi, né? dá para inventar um monte de coisa aí muito interessante e sempre com algum tipo de mensagem positiva, alegre, divertida e otimista. Mas, Maurício, a gente sabe que por trás dessa coisa linda que é o gibi, que está ali colorido, todo mundo se divertindo, existe um trabalho intenso, né? Existe equipe, existe uma coordenação, existe uma disciplina dentro do trabalho. Então, eu queria perguntar para você, assim, por trás disso, que ninguém imagina, ninguém consegue enxergar o que vem por trás do gibi, existe uma turma de pesquisa que vai atrás, que vai nas instituições de pessoas com deficiência, que pergunta, que entrevista pessoas com deficiência para trazer informações corretas, né? Trazer informações positivas. Existe uma máquina trabalhando por trás disso? Existe. Existe sim, existem os especialistas em cada tipo de necessidade. E eu fico muito feliz porque eu tenho profissionais lá que fazem esse tipo de trabalho e adoram esse tipo de trabalho e o resultado tem sido muito bom também. Então, nós temos esses cuidados, sim. Para você ter uma ideia, eu tenho até um grupo vigiando o idioma, o português, a língua. Como é que está, como é que estão os escritos, como é que a historinha está escrita no balão lá da história em quadrinhos. Nós não podemos errar no português de jeito nenhum. Nossas revistas vão para a escola, para as escolas, são pedidas, até solicitadas pelas professoras para participarem, para usarem nas lições. Então, nós temos esses cuidados todos e eu acho que por isso nós estamos há mais de 50 anos dando as cartas. Existem psicólogos no meio do pessoal para que o assunto seja tratado de uma maneira legal? Não, não há um psicólogo ou psicólogos. Há a nossa vivência e a nossa sensibilidade e o que nós aprendemos nesse mais de meio século. A gente tem esses determinados cuidados e a estrutura que você falou existe realmente, mas eu não tenho psiquiatra, psicanalista, nem psicólogo. Se precisarmos, a gente vai buscar. Não, mas a pergunta foi uma provocação, porque eu acho que você já é o psicólogo de nascença, né? Bem, para quem tem 10 filhos que É, se transformaram em personagens, a gente tem uma escola que vou te contar, né? além de lidar com centenas de milhões de crianças por aí, né? É por aí. Agora, me diga uma coisa, como que você pega, por exemplo, um assunto pesado, que é as pessoas com deficiência, de uma maneira geral, elas têm um sofrimento embutido, por mais que viva alegre. Eu, por exemplo, vivo alegre, eu sou um cara sorridente, converso bastante, mas a gente tem um sofrimento, a questão da deficiência, né? De algumas limitações, alguma coisa. Como que você consegue pegar esse assunto que é delicado, que é pesado, e transformar
ele em coisa alegre, somente alegre, para as crianças entenderem? É um bom desafio, realmente uma coisa que nós precisamos sempre estar olhando, pesquisando e acompanhando evoluções até na difusão de informações sobre algum tipo de deficiência. Mas tem que prevalecer sempre o otimismo, tem que Sim. prevalecer a mensagem positiva, tem que prevalecer o carinho, o cuidado que nós temos que ter com o leitor, da maneira que seja o leitor. Então, como você falou aí, o Maurício é o psicólogo, talvez seja, porque eu não gosto de jeito nenhum de ver ninguém sofrendo, ninguém infeliz, tanto que eu vivo dizendo que eu não sei ser infeliz. Estou arrastando o meu público para esse ponto de equilíbrio que a gente tem que ter. A gente tem que estar de acordo com o que vive, com as possibilidades nossas, com o que a gente pode fazer e que até o que entender bem o que não podemos fazer. Eu Então, também, você não mostra o problema, você mostra a solução. sim. Devido aos Jogos Paralímpicos de 2020, o estúdio homenageou a corredora Thalita Simplício, Sim, por ela meio de um projeto Donas da Rua. é Eu queria que cega. você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Foi um trabalho muito gostoso, porque nós pegamos a Thalita como uma pessoa também super otimista, corajosa, criativa e tudo mais. Então, a gente, como eu falei, a gente vive aprendendo. E aprendendo com o ser humano, que é melhor ainda, porque são os nossos próximos, os nossos seres mais próximos e que a gente entende melhor. A Thalita foi um exemplo realmente nadadora para os Jogos Paralímpicos lá. Maurício, eu agradeço bastante a sua entrevista, agradeço a esses, como você falou, mais de 50 anos de trabalho dedicado a levar informação positiva para as crianças e, muito provavelmente, ajudar na formação de hoje os adultos, né? Ajudou muito na formação de um Brasil melhor. Agradeço bastante pelo seu trabalho. Eu que agradeço a possibilidade de conversar com você e poder estar falando sobre o nosso trabalho, que tem esse objetivo mesmo. Eu quero levar alegria, informação, às vezes até também uma orientação comportamental nas nossas tirinhas, os nossos balões de história em quadrinhos. Mas tudo vale a pena quando a gente está com esses projetos e propósitos. Espero que tenha explicado mais ou menos bem como é que nós trabalhamos, Roberto, e vamos continuar com isso. Eu gosto Muito muito de fazer o obrigado. que faço. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos assistiu até aqui. Para conhecer todo o conteúdo produzido pela Rede Câmara São Paulo, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima.